Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Amém. Que a paz do nosso Mestre seja uma verdade na sua vida. Para mim é uma alegria poder estar aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Bonfim. Sou casado com a Andréia. Somos pais de 3 meninas. A Giovana, de 17 anos, a Olivia, de 15 anos e a Pietra, de 5. Somos naturais de São Paulo. Estamos em Curitiba desde 99. E depois de uma primeira experiência pastoral até 2003, fundamos a Missão Mobilização, que trabalhamos até hoje, dedicando todo o nosso tempo à área de treinamento e despertamento vocacional. E é uma alegria, depois de alguns anos, voltar aqui, revê-los e ver tudo tão bonito, tão ampliado, e as coisas se desenvolvendo, o ambiente tão agradável, né, tão leve. E estamos felizes. Trazemos uma saudação da nossa família, da igreja em Curitiba. E pensamos em conversar um pouco com os irmãos sobre um tema que temos tratado também em Curitiba e em outros lugares, que inclusive também tem a ver com o tema da conferência Manifesto, a 10ª edição esse ano, que vai acontecer no dia 15 a 18 de novembro em Curitiba, sobre o tema Até os Confins da Terra, que tem a ver com o chamado de Jesus ao discipulado e a grande comissão. E eu queria pensar um pouquinho com vocês nesses 2 encontros, hoje à noite e amanhã de manhã, basicamente sobre uma cronologia do chamado. Existe uma ordem cronológica do chamado, e eu queria pensar sobre os 4 momentos do chamado de Deus. Os 4 momentos do chamado de Deus. E quem sabe, no final, né, dessa jornada, a gente conseguir entender em que momento estamos, onde que nós nos encontramos, onde que as coisas vão se organizando. Né? Primeira coisa, primeiro momento que nós precisamos pensar. E é interessante que quando a gente começa a pensar o primeiro momento sobre o chamado de Deus, o tipo de pensamento que temos revela o tipo de homem que somos. Né? Nós somos condicionados a pensar de forma operacional, de que o chamado de Deus tem a ver com alguma coisa que a gente tem que fazer para Deus. Já ouviram isso já ou não? Qual o teu chamado? Meu chamado é trabalhar com crianças. Né? O meu chamado é o terceiro setor. Ou o meu chamado é universitário. Ou o meu chamado é ensinar. Ou o meu chamado é pastorear. Sutilmente, parece ser um pensamento divino, mas nada mais é o retrato do quanto ainda pensamos como homem caído. Porque se o primeiro momento que pensamos chamar tem a ver com a gente, já está errado. Não é? O primeiro momento da existência tem a ver com o homem ou tem a ver com Deus? Quando nós pensamos no chamado, logo nós já pensamos em coisas a fazer. Mas quando você vai tentar organizar as coisas dentro de uma cronologia divina, você vai perceber que nada de tudo que existe começa em nós. Se o meu pensamento começa a partir de mim, da minha existência, da minha tarefa, da minha missão, isso tem a ver com a minha importância, com a minha centralidade, com a minha egocentricidade. E isso é caído. Estamos juntos?
O primeiro chamado que existe, o primeiro momento do chamado que existe, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o chamado à existência. O primeiro chamado não é o chamado a fazer algo para Deus. O primeiro chamado é o chamado a existir. Quando Deus fala pela primeira vez chamando, Ele chama o quê? Ele chama a existência. Não é mesmo? Ele fala e o que não existe passa a existir. Primeiro momento do chamado é o chamado daquilo que não existe à existência a partir da palavra de Deus. Estamos juntos? E isso é muito importante, por quê? Porque por trás disso existe a construção de toda uma visão de mundo. Por nós pensarmos chamado a partir do que fazemos, e não do Deus que chama o que não existe a existir, nós começamos a ver o mundo de uma maneira equivocada. Começamos a pensar de forma ativista, operacional. Pensamos a ver a existência de forma abstrata, de forma não relacional. Hoje nós vemos nossos filhos, por exemplo, a minha filha chegou esses dias à escola e disse: pai, o meu professor de História ou Filosofia disse que não acredita em Deus. Eu falei: é mesmo? É. Mas ele falou que existe uma força, uma energia por trás do universo. E eu falei assim: é mesmo? Ela falou: é. E eu falei para ela: sabe como se chama isso? Paulo chama isso de teologia natural. O que é a teologia natural? O que é a revelação natural ou a revelação geral? É o que Paulo vai explicar em Romanos 1, que o que se pode conhecer se vê claramente por meio das coisas criadas. Percebe? Ele é um homem que pensa a partir da jurisdição científica, que fala da comprovação material das coisas. Então ele só consegue ter a visão coisificada do universo. E ele pensa, as coisas existem de forma aleatória, porém ordenadas. Mas para as coisas existirem, existe alguma força motor por trás das coisas. Mas ele não consegue dar nome e sentido às coisas que existem. Por quê? Porque a visão dele é abstrata, é impessoal. Ele tem uma visão de coisas sendo criadas. Só coisas. Estamos juntos? Sim ou não? É interessante você perceber que a mensagem mais poderosa que nós podemos ter nesses últimos dias é a mensagem que converte o coração do homem de novo a Deus. É encontrar o caminho de volta a Deus. Porque o homem está tentando buscar o sentido nas coisas criadas, ao invés do Criador de todas as coisas. E antes do chamado a fazer alguma coisa, precisamos entender o caminho de encontrar aquele que fez as coisas existir e que ele é antes de tudo. Estão entendendo? Porque a gente pensa o sentido a partir de Gênesis. E Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou coisas. Logo, a gente corre o risco de acreditar que o sentido está nas coisas que Deus faz. E logo, nós podemos correr o risco de querer fazer coisas para encontrar o sentido. Estamos juntos? Graças a Deus por João. Porque Mateus foi até Abraão, Lucas foi até Adão e João foi até antes de onde Moisés chegou. Porque João 1, ele viu não no princípio Deus criando coisas,
Mas João 1 fala que no princípio ele viu uma relação eterna de amor. O que diz João 1:1? No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Olha que lindo. E só depois, no versículo 3, que ele começa a falar o que Moisés viu em Gênesis 1. Ele viu um pouco antes das coisas sendo feitas por meio da palavra. Ele viu uma relação eterna de amor. Estão entendendo? Sim ou não? Quando nós voltamos ao princípio, nós vamos perceber que o primeiro chamado é Deus chamando a existência. Estamos juntos? Só que não basta você entender que o primeiro chamado é o chamado de Deus chamando a existência. Você precisa entender a partir de que pressuposto, de que ideia ou de que realidade as coisas vieram a existir. Estamos juntos? As coisas não vieram a existir apenas porque Deus deu uma ordem e as coisas aconteceram. As coisas existiram a partir de uma relação eterna. Porque no princípio era o Verbo estava só? Não, o Verbo estava com quem? E ele era tão com Deus que é Deus. Uau! Ele era só? Era tão junto que era um. Esse é o DNA do universo. Esse é o DNA da existência. A relação de amor pactual que faz com que um, sendo três, sejam um. Uma relação eterna de um eterno Pai com o eterno Filho por meio do seu eterno Filho, eterno Espírito. Por que que isso é importante? Porque nós vamos perceber que o sentido de todas as coisas criadas está no relacionamento. O primeiro chamado é o chamado à existência. Estamos juntos? Só que não é apenas um chamado aleatório. Esse chamado é uma gestação. Esse chamado é uma concepção. Como assim? Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu nele para estarmos perante Ele. A palavra ali para fundação é a palavra concepção, que significa um sêmen dentro de um útero. O que é a concepção? É o que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, vai explicar dizendo que o universo foi criado pela palavra. De maneira que as coisas que vemos existem a partir das coisas que nós não vemos. Fica de pé um pouquinho, Thaís. Alguém está vendo, de fato, a Isabel? Ou está vendo a Thaís? Fica de pé, o Jeff. Estamos vendo o Jefferson e a Thaís. Não vemos ainda a Isabel. Mas ela existe. Porque ela está sendo o quê? Concebida. Obrigado. Casal bonito, né, gente? Estão entendendo? E ela foi concebida do nada. Ela foi concebida a partir de uma relação. A existência foi concebida do nada? Ela existe do que não existe, mas a partir de uma relação. Do Deus que cria por meio da palavra, enquanto o Espírito repousa sobre toda a terra. E quando fala que aquilo que vemos existe a partir do que não vemos, é a concepção. Por quê? Porque
um objeto, agora materializado, primeiro foi concebido. A ideia é visível ou invisível? Invisível. Mas quando algo existe na ideia, ele já é real. Ele foi materializado? Não. Mas já existe? Sim. Você vê? Não. Mas já existe. Esse quadro, antes de estar na tela, estava dentro de alguém. Ele existe só quando está na tela ou quando já estava dentro de alguém? Isso é existência. A existência passou a existir só quando era coisa material? Ou ela já existia quando estava sendo concebida dentro da relação da Trindade? Não é lindo isso? Por exemplo, Colossenses 1,16 diz que nele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Uma coisa é Romanos 11 dizer: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque isso fala de causa, porquê, finalidade, para quê e para quem. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas quando Paulo fala que nele todas as coisas, sabe o que significa a palavra todas as coisas no grego? É isso mesmo, vocês estão bons de grego aqui, hein? Todas as coisas são todas as coisas. Não só são dele, não só são por ele e para ele, mas foram concebidas nele. Estamos juntos? Nele foram criadas todas as coisas. Por isso que ele é o Logos, é a ideia original, a lógica, o pensamento de Deus, a partir do qual todas as coisas vieram a existir. E Colossenses é lindo porque fala, nele todas as coisas foram criadas, geradas, concebidas. E ele fala que por causa do pecado, essas coisas foram separadas. O que é o pecado? É a quebra da relação original. Separação é morte. O que é morte? A separação. O que é separação? É morte. O que é morte? Separação. Por quê? Porque nada foi concebido para existir separadamente. Logo, nada que está separado subsiste. Estão entendendo? O que é a verdade? Tudo que se relaciona. O que é a mentira? Tudo que é irreal. Tudo que não existe. Tudo que é separado. Por isso que Satanás, em nenhum momento na história bíblica, é chamado de rei. Mas ele acha que tem um reino. Mas ele não é rei. E eu descobri isso assistindo Vingadores. Aleluia. Quando aquele agente, o carequinha, que era fã deles, como que é o nome dele? Vocês lembram? No episódio em que Loki vai matar ele, ele morre com as figurinhas na mão. Lembra desse episódio? Eu não lembro o nome dele agora. E aí ele olha para Loki assim e fala, Loki, você nunca vai ser rei. Loki fala, por quê? Porque você não tem natureza para ser. Uau! Nunca nada será aquilo que não foi criado para ser. Não é lindo isso? Ele não foi criado para ser rei, logo nunca será. Por isso que, todas as vezes que fala do mundo, no sentido do curso do principado, da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência, ele não usa a palavra que tem a ver com cosmos, mas usa a palavra que tem a ver com aion, que é um tempo, uma era. Por quê? Porque aquilo que dura só um tempo não existe. Por quê? Porque não é real. Por quê? Porque está baseado na mentira. Tudo que é baseado na mentira não existe e está destinado à insignificância. Uau! Por quê? Porque está separado. E não há como ter existência fora da relação eterna. Porque tudo foi criado
a partir do relacionamento eterno. Logo, tudo só existe eternamente a partir de uma relação eterna. Deus chamou tudo à existência. E não apenas chamou de uma forma impessoal, mas era o Verbo estava com Deus, tanto que era Deus. Uau! Uma unidade indivisível, de uma pluralidade complementar que confirma o poder de concepção que existe na Trindade. Estamos juntos? Qual é o primeiro chamado? Se alguém perguntar, qual é o primeiro momento do seu chamado? Você fala, é o chamado à existência. Como que você vê a existência? A partir de uma relação eterna de amor. Sabe o que nós precisamos entender? Que mais importante do que tudo que você faz é a partir de que relação você está fazendo. Tudo que você faz é resultado de um tipo de relação. Quando Deus chama a existência, Ele chama a partir de uma relação eterna de amor. Estamos juntos? O homem se tornou real quando ele recebeu o sopro do barro, ou ele se tornou realidade e existência quando, dentro do conselho eterno da Trindade, ele disse, façamos. Ele só existiu quando o barro recebeu o sopro? Ou ele já existia quando Deus, na relação eterna, disse, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança? O homem passou a existir quando foi nomeado dentro da relação eterna com Deus. Não é lindo? E ele foi nomeado, e ele já existia dentro desse processo de concepção da relação eterna de amor. Ele existia para ser como? Para ser como quem? Presta atenção. Ele foi concebido a partir da relação eterna de amor da Trindade. Quando Deus falou, façamos o homem já existe dentro da concepção de Deus, do pensamento, da ideia, da relação. Estamos juntos? Sim ou não? Se esforce um pouquinho. Porque nós precisamos do evangelho que trate de valores existenciais, não apenas circunstanciais. O evangelho das circunstâncias vai funcionar aqui no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, em alguma comunidade carente, mas se nós temos um chamado a tocar um homem de qualquer cultura, de qualquer lugar do mundo, nós precisamos entender o evangelho que traga sentido à existência e não apenas tem uma resposta material para a sua circunstância. Estão entendendo? A função do evangelho não é trazer uma solução para a sua circunstância financeira, física, psíquica, mas é trazer sentido à existência. E o sentido está na relação eterna de amor. Não nas coisas que fazemos ou nas coisas que conquistamos, mas no tipo de relacionamento que construímos. Estão entendendo? Então o homem, quando existe em Deus, ele existe para ser como Deus. Estamos juntos? Sim ou não? O que é ser a imagem e a semelhança de Deus? Significa que Deus pegou atributos do seu ser, que cabem na estrutura humana, e começou a comunicar isso ao homem. A bondade cabe no homem? É importante para a nossa relação? Sim. Bondade, justiça, o que mais? Verdade, amor, imortalidade, que é diferente da imortalidade de Deus, no sentido de não ter princípio de dias, nem começo nem fim, porque o homem tem princípio,
logo não é eterno, mas foi criado para viver eternamente. É diferente, né? Ele tem princípio, mas não tem fim. Não é lindo isso? Então, Deus vai comunicando ao homem, presta atenção, atributos do que ele é, naquilo que ele está formando nesse homem. Para quê? Eu me comunico ao homem, para que o homem possa se comunicar comigo. Ser a imagem e a semelhança de Deus é poder receber os atributos de Deus para que possa se comunicar diretamente com Deus. Porém, te pergunto, Deus falou, eu vou colocar um atributo de bondade no homem. Mas como que o homem aprende bondade de Deus? Por osmose ou por relação? Apenas ficando parado e recebendo bondade? Ou a partir do relacionamento contemplando bondade? Tudo que o homem aprende, ele aprende a partir da relação. Ele tem a potência dentro dele, mas é a partir do início do relacionamento que aquilo se torna em aprendizado. E ele vai descobrindo quem ele é a partir do relacionamento com Deus que fez ele. Estão entendendo? Por isso que a nossa lista dos atributos experimentados, contemplados e assimilados de Deus é curta. Porque a relação não é intensa. Fazendo coisas para Deus, você não descobre tantas coisas quanto se relacionando com Deus. Estão entendendo? Deus falou, façamos no plural, porque ele é assim, uma estrutura de relacionamento. O homem foi criado para ser como quem? Como quem? Como Deus. Então, primeiro esse homem é. Estamos juntos? Sim ou não? Ele existe a partir de uma relação eterna de amor. Para quê? Para se relacionar. E à medida que se relaciona, conhece Deus e se conhece. Esse é o primeiro valor importante da existência. Só que a modernidade está ensinando para os nossos jovens sobre você encontrar o sentido a partir do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você saber a partir de si. Só que o homem só vai encontrar toda a verdade sobre ele a partir da relação. Porque a palavra identidade tem a ver com ser igual a. Logo, a sua identidade não está com você. Está com quem? Está com aquele que você foi criado para ser igual. Você foi criado para ser igual a quem? A Deus. Tá, mas qual é a imagem de Deus? Jesus. Porque Colossenses 1 fala que ele é a imagem do Deus invisível. E Romanos 8:28 fala que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E Hebreus 1 fala que ele é a expressão exata do seu ser. Então o homem foi criado para ser como Deus, a imagem e semelhança de Deus. Qual é a imagem de Deus? É Jesus. Então nós somos criados para ser iguais a... Então nós vamos encontrar a nossa identidade a partir do momento que nos relacionamos com quem? Com Jesus. Uau! O primeiro chamado é a existência, e o sentido de existência está na relação de amor com o Filho de Deus. E era ele que visitava o homem na viração do dia. Não é lindo? Nós damos valor às coisas que fazemos, ou damos valor às relações, os relacionamentos a partir dos quais fazemos as coisas? Nós priorizamos fazer coisas ou construir relacionamentos? O seu valor como pessoa está no que você faz ou no tipo de relacionamento que você constrói? O que te faz? As coisas que você faz ou os relacionamentos que você tem? Estão
Estão entendendo? Porque isso coloca em xeque o sentido da nossa existência. Deus criou o homem a partir de uma relação eterna para que esse homem se relacionasse com ele. Estamos juntos? E a partir do momento que ele se relaciona, ele se descobre. Tranquilo? E aí o que acontece? Aí Deus coloca, lindo que Gênesis, capítulo 2, versículo 8, fala que Deus plantou um jardim na região do Éden. E pôs o homem nesse jardim, para que o homem cultivasse. O homem começou a fazer algo. Mas ele começou a fazer algo para ser, ou ele começou a fazer algo a partir do que ele era? A partir do que ele era. Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Deus é Deus porque faz, ou ele faz porque é Deus? Deus fez. Então Deus é Deus. Não, ou Deus era e por ser fez. Repita comigo, Deus é, Deus faz, Deus revela o que ele é. Essa é a equação. Repita comigo, Deus é, Deus faz, Deus revela o que ele é. O homem é a partir da relação com Deus. E a partir do ser, através do se relacionar com Deus, ele começou a fazer algo. Estamos juntos? Só que aí entra algo maravilhoso. Eu só consigo fazer a partir da relação com Deus. E nessa relação com Deus, eu descubro o autoconhecimento. O autoconhecimento não, o saber sobre aquilo que somos acontece a partir dessa relação. Estamos juntos? E aí, agora ele começa a fazer. E aí o que é mais legal é porque que Deus colocou o homem num jardim para começar a fazer algo. Para uma coisa só. Para entender que ele precisava de mais alguém. Uau, cara. Uau. Isso não te empolga? Deus é uma relação eterna. Deus gera o homem, chama o homem à existência a partir dessa relação. Esse homem é concebido para se relacionar. Esse homem se descobre a partir do relacionar. E aí esse homem é colocado para começar a trabalhar na terra, para entender que o sentido do trabalho tem a ver com o outro e não com ele mesmo. Ele começou a trabalhar e de repente ele pensou, está faltando alguém. Isso quer dizer que nada de tudo que fazemos tem a ver conosco. Quando você está fazendo alguma coisa, caiu a ficha para você de que aquilo que você está fazendo, você precisa de alguém, e que isso é para alguém, e que só tem sentido se for para outro? Olha que lindo. Por que Deus primeiro criou o homem? Para que o homem entenda que, primeiramente, todo o auxílio e todo o sentido vem da relação com Deus. Estamos juntos? E depois ele cria uma auxiliadora. E a minha pergunta é, quando o homem pensou consigo mesmo que não era bom estar só, foi pelo mesmo motivo que Deus, antes do homem, percebeu que não era bom o homem estar só? Porque Deus viu que não era bom o homem estar só, antes do homem perceber que não era bom estar só. Talvez o homem tivesse pensado, não é bom estar só, porque ele não queria estar só. Mas quando Deus pensou, não é bom que o homem esteja só, não tinha a ver apenas com o homem, tinha a ver com a relação. Por quê? Se Deus é Pai, Filho e Espírito,
Se Deus é um relacionamento de amor eterno, o homem nunca iria conhecer verdadeiramente e completamente Deus se não tivesse alguém com quem compartilhar tudo. Se não tivesse alguém com quem dividir tudo. Se não tivesse alguém com quem se relacionar o tempo todo. Não é? Esse homem entenderia o amor de Deus se não tivesse alguém para quem dar. Se quando Deus ama, Deus dá. Esse homem entenderia Deus se não tivesse com quem compartilhar, com quem ser um, com quem gerar, com quem conceber, com quem produzir vida. Não. Mas o homem vai se descobrindo na relação com Deus e vai descobrindo Deus na relação com o outro. Repita comigo, o homem se descobre na relação com Deus e descobre Deus na relação com o outro. Uau! A pós-modernidade diz, você não precisa nem de Deus e nem de ninguém. Você pode ter o autoconhecimento e a autoestima. O que é? Eu me conheço e eu mesmo atribuo o valor que eu quero ter sobre mim mesmo. Eu não preciso de alguém para atribuir valor a mim. Eu mesmo falo o quanto eu tenho de conceito de valor sobre mim mesmo. E o homem pós-moderno é um homem que se acha cheio de autoconhecimento e autoestima. Que se acha bom, cheio de potencialidade, de inteligência. Deus é mito e o outro é supérfluo. Porque o que importa é que o mundo é a medida do homem. O seu mundo se tornou a sua medida, como diz Pitágoras. Então nós vamos perceber, queridos, que a essência do Deus que chama tudo a existência é relacionamento. Eu me conheço à medida que me relaciono com Deus. E eu conheço Deus à medida que me relaciono com o outro. Não é lindo? Então, qual é o sentido do trabalho? Qual é o sentido do cultivo, que é a mesma palavra que em Êxodo 20 aparece para prestar culto, avad. Para o homem, trabalhar era cultuar. Não é lindo? Sabe como a gente fez aqui? Do sacramento cantado, de você celebrar a presença de Deus cantando. O homem fazia isso na segunda-feira trabalhando. O famoso corandel, tudo diante da face de Deus. Trabalhando, cantando, cheio do Espírito como estava aqui agora. Já parou para pensar nisso? A mesma palavra para trabalho é a mesma palavra para culto. Porque a presença de Deus era integral. A relação era integral. Nada era separado. Tudo uma coisa só. Porque tudo que o homem faz, ele faz em e a partir de um relacionamento com Deus. Ele não se separa de Deus para ir trabalhar. Ele não dá um beijinho em Deus igual ele dá na esposa para ir trabalhar. Porque mesmo quando você dá um beijinho na esposa para ir trabalhar e você acha que a esposa fica em casa, você está enganado. Porque se vocês têm uma aliança, vocês são um só. E onde você está, você fala em nome dela, e onde ela está, ela fala em nome de você. O que precisamos entender é que no relacionamento pactual, ninguém está só. E o homem, ele fazia tudo a partir do relacionamento. Para e junto com o outro. Estamos juntos? Sim ou não? Cara, isso é muito importante. Isso pode mudar a nossa vida. Isso vai ressignificar muita coisa. Vai trazer sentido para o seu trabalho. Você trabalha para ter sustento, ou você trabalha para que por meio do trabalho você consiga ser bom para fazer o bem ao máximo de gente possível. Estão entendendo? Por que muitas vezes as pessoas deprimem por causa do trabalho? Porque falta sentido no trabalhar.
E o que traz vida para o trabalho são os relacionamentos. É o que eu faço como um meio para me conectar com o outro, para abençoar o outro, para abraçar o outro. Não há intencionalidade missional nas coisas que fazemos. Por quê? Porque o nosso DNA não é relacional, é operacional. Eu faço coisas. Por quê? Porque me pagam para fazer coisas. Por quê? Porque o universo é um monte de coisa acontecendo, naturalmente. É errado. A essência de toda existência é relacional. E só vamos encontrar o sentido nos relacionando. Estamos juntos? Sim ou não? Pedro estava pescando. E o seu barco era o seu trabalho. Estamos juntos? Ele tinha ali a sua MEI, um microempreendedor individual. E aí ele tinha ali os seus microsócios, Pedro, Tiago e João, uma empresa. Qual o objetivo? Eu preciso pescar para sustentar o próprio barco e sustentar a minha casa. Estamos juntos? Sim ou não? Pensando como? Pensando como gente separada. O que é gente separada? Cada um por si, que seja Deus por todos. Estão entendendo? Sabe qual era o dilema, ou melhor, o lema que se transformou dilema de Sodoma e Gomorra? Segundo o relato de Ezequiel sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Era o princípio da falta de hospitalidade. O lema de Sodoma e Gomorra é: o que é meu, o que é seu, não espere do meu a favor do seu. E aquele que ajudasse o pobre ou o estrangeiro era resistido e ganhava oposição com veemente violência. Por quê? Porque o lema é: cada um cuide da sua vida. Por isso que Jesus em Mateus fala: quando vocês forem entrar na cidade e não receberem vocês, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Porque cada um estava pensando em si e não pensou em receber e tratar bem e acolher o outro. Estamos juntos? É assim que pensa a pós-modernidade. E nós não podemos ser uma multidão de individualistas. Temos que ser uma família. Não existe autonomia e independência no reino de Deus, nem no universo. Tudo é relacional. O sentido de qualquer coisa no universo está naquilo que está do lado dele. Então nós vamos perceber que Pedro tinha um barco. O objetivo do barco era ele mesmo. Pensava como? Pensava como um homem separado. Vemos e pensamos como somos. Se você faz por você, pensando só em você, separados somos do sentido de Deus e do outro. De repente Jesus chega e fala assim: Pedro, me dá seu barco. Pergunta: o significado do barco para Pedro tinha o mesmo significado do barco para Jesus? Hã? Pensa comigo. Não vague, fique. Presta atenção. Não olhe para a lua no fim do turno. Fica comigo. O significado do barco para Pedro tinha o mesmo significado do barco para Jesus? Para Pedro, o barco era o quê? Trabalho, sustento, tinha a ver com ele. Para Jesus, o barco era o quê? Presta atenção. Para Jesus, o barco era uma plataforma para se conectar com uma multidão de gente. Para Pedro, o barco era só um meio de sustentar a ele mesmo. Para Jesus, o barco era só um meio para poder se conectar com um monte de gente. Por que a gente trabalha muito e ganha pouco? Porque o que a gente ganha tem a ver com a nossa ideia, com a nossa visão, com a finalidade daquilo que fazemos. Se o que fazemos tem a ver com a gente, você vai ganhar sempre algo que tem a ver com o tamanho da sua necessidade. Você é muito pequeno, você vai sempre alcançar algo muito pequeno porque tem a ver só com você. Tem alguém aí? Tem alguém que fica chateado com a corrupção no Brasil aqui ou não?
Uma das piores transgressões que existe hoje na economia brasileira se chama desvio de finalidade. Já ouviram falar sobre isso? Uma verba é destinada à cultura. Essa verba, no meio do caminho, pega um desvio. Não vai. Toma um outro rumo. Assim como para a educação, assim como para a saúde, e assim a gente viu. Apenas uma caixa preta que foi aberta. Quanta coisa que foi desviada. Estão entendendo? Isso te deixa indignado? Quando algo existe para uma finalidade e alguém vai e desvia a finalidade, isso deixa indignado? Sim ou não? E se eu falasse que você faz isso? Que existe uma finalidade para aquilo que fazemos e nós desviamos, porque colocamos o eu como a finalidade do que fazemos e não Deus e o outro. Para Pedro, o barco tinha a ver com Pedro. Para Jesus, o barco tinha a ver com gente. Estão entendendo? Aí Jesus usa o trabalho como um meio para tocar multidão de gente. Logo, ele dá para Pedro a sacada para pescar muito peixe. E quando deixa o peixe na beira do mar, a própria multidão que Jesus trouxe consumiu o peixe. E Jesus olhou agora para Pedro e fala: você não é mais um pescador apenas de um barco só, para uma família só. Você é um pescador de homens. Porque o que você faz tem a ver com tocar gente e não apenas sustentar você. A finalidade agora, daquilo que Pedro era, tinha a ver com gente e não com ele mesmo. Tinha a ver com o outro. Tinha a ver com um mundo de pessoas. Não é incrível isso? Ele a partir da relação com Deus, ele se descobre, e a partir da relação com Eva, ele descobre a grandeza de Deus. E que a relação com o outro é uma maneira de você conhecer a Deus. João fala: como você pode dizer que conhece a Deus que não vê, se você não ama o que você vê? Porque quer dizer que à medida que você se relaciona com o que você vê, você descobre o que você não vê. Porque eu me descubro na relação com Deus e descubro Deus na relação com o outro. Uau! Que lindo, cara. E Adão, ele começou a trabalhar com o objetivo do quê? De dividir, de compartilhar. E o verbo do mandato cultural de Deus para o homem é multiplicar. Para quê? Para encher a terra. Do quê? De gente. Tinha a ver com expansão. Tinha a ver com multiplicar-se. Multiplicação. Não acumular. Multiplicar. Estamos juntos? O acumular tem a ver com você. O multiplicar tem a ver com o outro. E tudo estava indo bem. A equação estava perfeita. O homem estava descobrindo-se e descobrindo Deus. Ele estava descobrindo sobre o seu ser, descobrindo sobre o seu valor na relação com o outro, na relação com Deus. Amando a Deus com todo o coração e amando o próximo com todo o coração. De repente, ouve-se uma voz. Essa voz é aleatória? Não. Paulo fala que no mundo existem muitas vozes e nenhuma delas sem significado. Por quê? Repita comigo. Por trás de uma voz existe alguém. Ideias não ficam soltas. Ideias têm a ver com personalidade. Lembra o que eu falei? Tão importante quanto o que você faz é entender. O que você está fazendo é a partir da relação com quem? Tudo que o homem estava fazendo até então era a partir da relação com quem? Com Deus e com o próximo. Estamos juntos? Tudo que o homem fazia até então era a partir da relação com o Filho de Deus que vinha ali, tinham tempo juntos, num jardim, e a partir da relação com Eva, com o próximo. Tudo que o homem fazia tinha a ver com a relação com Deus e com o próximo. E essa relação com o Filho de Deus tem a ver com ter vida e luz. Repita comigo, vida e luz. São duas coisas que nunca se separam, porque fazem parte
de um ser só, da própria divindade, do próprio Filho de Deus. Ele é a vida e a luz para todos os homens. Repita comigo, vida e luz. Isso quer dizer que ele é a verdade personalizada. Então a pessoa do Filho de Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém se relaciona com o Pai, senão por mim. Estamos juntos? Ele é a verdade, a vida e a luz. O homem vive a partir da luz. A luz, lâmpada para os meus pés, é a sua. Então a luz tem a ver com a iluminação do conhecimento, que traz a verdade. E a mesma palavra para a verdade é a palavra para a realidade. Então o homem estava envolvido com o que é real. Estamos juntos? O que é real? O relacionamento com Deus e com o outro. Porque nisso está a vida e nisso está a luz da verdade. A realidade é que o homem existe para se relacionar com Deus e com o outro. Nisso a vida e nisso a luz. O nosso conhecimento é iluminado e nós vemos a realidade, nós vemos o que é real. Estamos juntos? De repente ele começa a ouvir uma outra voz. Essa voz tem a ver com uma outra pessoa. E Jesus vai explicar em João capítulo 8, falando com alguns hebreus que estavam começando a arriscar a gostar dele, que se vocês me amassem, como dizem que, se vocês amassem Abraão, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar. Logo, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Olha que Jesus carinhoso. Jesus, com todo amor e carinho, fala para aqueles irmãozinhos que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque ele fala que o diabo mente desde o princípio, porque nele não há verdade. Logo, se Jesus é a verdade personalizada, aquela voz que não era uma voz solta, mas era a voz de uma pessoa, essa pessoa é a mentira personalizada. Só que a mentira é o contrário da realidade. Se a verdade é o que é real, a mentira é o que não existe. A serpente é a personificação da irrealidade, do que não é, do que não existe, do que não é verdade. Por isso que é escuridão, porque não é nada. Estamos juntos? Tudo que parece que existe, não existe. Por isso que ele fala em Romanos 1, que o homem, por causa da relação com esse saber mentiroso da serpente, inculcando, ou seja, colocando na sua cabeça que é sábio, tornou-se louco, nulo e vazio. O que é o nulo na matemática? Não existe. Uau! Estamos juntos? O homem começou a se relacionar com a mentira. A mentira, para poder se relacionar com o homem, vai criar uma estratégia que está hoje colocando uma geração de jovens nas universidades em parafuso, chamada relativismo. Estão entendendo? O que é o relativismo? É quando você pega o que é verdade, o que é realidade, e coloca em xeque. Você vai dizer, não existe a verdade. A verdade é do tamanho de cada um. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um tem a sua própria ideia. Cada um tem o seu próprio conceito do que é o bem e do que é o mal. Por quê? Porque o homem, quando cria o seu conceito do que é o bem e o seu conceito do que é o mal, é o homem que já está separado de algo chamado vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é tudo aquilo que está acima do que é o bem e o mal.
O homem nunca teve que se preocupar com o que era o bem e com o que era o mal, porque isso estava escondido na sabedoria soberana de Deus. Ele simplesmente fluía numa relação chamada vontade de Deus. Quem tem relacionamento com Deus não é preocupado com o que é o bem e com o que é o mal, porque simplesmente se relaciona com o que é Deus. Uau, cara. Tem alguém aí? O homem começou a se relacionar com a mentira, e a mentira colocou uma dúvida no sistema de crença do homem, dizendo: certamente não morrerás. O que Deus fala é a verdade? Sim ou não? O que é a verdade? É a realidade. É o que é real. O que é real? É o que Deus diz. O que é que Deus diz? É o que Ele é. Porque o seu verbo é o seu filho. Estão entendendo? A verdade é o que Deus fala. A verdade é a realidade. Essa relação com a mentira começou a colocar em xeque a verdade de Deus. E colocar em xeque a verdade de Deus é tirar o homem da realidade. E dizer: isso é real. Não, isso é real. Só que quando o homem acreditou na mentira, o que ele experimentou? A realidade. Porque a verdade disse: certamente morrerás. A mentira disse: certamente não morrerás. Mas quando ele se relacionou com a mentira, ele teve um choque de realidade. O que é o choque de realidade? Certamente, porque o que Deus fala é verdade. O que é a verdade é real. O homem se tornou um nulo, separado. Estamos juntos? Agora a minha pergunta. Olha só como isso é interessante. O homem, quando tomou uma decisão, tanto de obedecer quanto de desobedecer, ele decide só? Não. Presta atenção. O fato de Deus ter dado liberdade ao homem de escolher, não quer dizer que a escolha do homem é livre de um relacionamento espiritual. Porque quando ele escolhe estar num lugar dentro dos termos da relação com Deus, ele está fazendo isso a partir da relação com quem? Com Deus. Enquanto ele estava no Éden, ele estava ali se relacionando com quem? Com Deus. Quando ele escolhe tomar da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele faz isso a partir da relação com quem? Com a serpente. Então o fato do homem ser livre para escolher, não quer dizer que a escolha dele é livre. Porque eu sempre escolho a partir de um tipo de relação. Jesus olhou para Pedro e fala: Pedro, quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele descobriu sozinho? Quem falou para ele? O Pai. Ele descobriu sozinho ou a partir de uma relação? No mesmo capítulo, Mateus 16, Jesus fala: agora eu vou explicar para você como que vai ser o processo. Eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida e vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro diz: jamais isso vai acontecer contigo. Jesus repreende Pedro ou Satanás? Ele fala aquilo a partir da relação com quem? Deus ou o diabo? Sabe o que isso quer dizer? Que de tudo que você fez hoje, a minha pergunta é: a partir de que relação você fez? Porque para Jesus não era importante o que ele fez, a pergunta é: quem te fez saber? Porque o que você fez, alguém fez você saber. Porque o que você fez, alguém fez você querer. Porque Paulo vai explicar em Filipenses 2,
Porque Deus opera em nós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Enquanto me relaciono com Ele, Ele é aquele que é a base do que eu quero e do que eu faço. Porque eu tenho uma relação com a sua vontade, porque a sua vontade é a expressão do seu ser. Quem te fez saber o que você faz? O que você faz é a partir de que tipo de relação? Isso nos faz pensar que mais importante do que estamos fazendo é que tipo de relacionamento estamos construindo. Como que eu sei que o que eu estou fazendo tem a ver com uma relação com a serpente e não com uma relação com o Filho de Deus? É só você começar a entender o que é que começa a mover o homem. Quando o homem, ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrem. O que quer dizer isso? Presta atenção. Quando os olhos do homem se abrem, ele começa a ver ou ele mudou a maneira de ver? Por quê? Porque enquanto ele se relacionava com o Filho de Deus, que é vida e luz, luz, verdade, verdade e realidade, ele tinha vida, tinha iluminação e ele via o que era real. Estão entendendo? Quando ele começa a se relacionar com aquilo que é treva, ele morre. Morrer é perder o quê? A relação com a vida. E a vida e a luz se separam? Não. Se ele perdeu a vida, Romanos 1:20 vai dizer que o seu coração ficou obscurecido. Sabe o que aconteceu? Alguém apagou a luz. Por que os seus olhos se abriram? Porque a partir daquele momento, as luzes se apagaram. E ele não consegue mais ver. E eu falo que a partir desse momento, o homem começa a ver com as mãos. Sabe quando você levanta de madrugada no meio do escuro e você põe a mão na frente? O homem começa a ver com as mãos. Por isso que ele começa agora a valorizar as coisas que faz. Obras. Por quê? Porque agora ele já não faz pelo que ele é, mas ele faz para ser. Quem ensinou? A serpente. No dia em que você fizer, você será como Deus. No dia que você comer, no dia que você fizer alguma coisa, aí você vai ser alguém. Mas ele já não era como Deus? E não é por ser como Deus que ele fazia? Qual era a importância de fazer? Me relacionar para abençoar o outro? Não, agora o homem faz para ser sob o outro. Faz para ser às custas do outro. Para se valorizar na relação com o outro. Para ser opressor, predador, consumidor de energia física, emocional, sexual, financeira. As relações se tornam utilitárias. O homem começa a ver a separação da relação com Deus. Estamos juntos? Por que você faz? A partir de que relação você faz? Quem você abençoa com o que você faz? O primeiro chamado é o chamado à existência. E o sentido da existência são os relacionamentos. Que adianta ser bom no que faz, se não faz nenhum bem a alguém? Não é? Tem alguém aí? Lucas capítulo 10, versículo 40. Deus entra numa casa que tem duas irmãs. Vamos abrir lá.
Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Isso é lindo, né? O mistério da esperança viva no reino de Deus está relacionado com a hospitalidade. Não é? Como que nós podemos testemunhar que temos como esperança da nossa fé a vinda do Messias? Quando eu tive fome, deu de comer. Quando eu tive frio, muitos receberam anjos sem saber se recebendo. Estamos treinando todo dia a hospitalidade para receber o Messias? É um mistério isso, né? A hospitalidade. Por isso que a igreja tem que ser hospitaleira. Por isso que esse foi o juízo de Sodoma e Gomorra. Não estava preparada para receber. Porque o que é meu, o que é seu é seu. E o pai do filho mais velho, na história do filho pródigo, fala: o que é meu é teu. É assim que as relações fraternas funcionam. Porque o que é meu só encontra sentido se abençoar você. Não é? O que adianta a minha música se for para mim? Por que existe música que não toca o outro? Porque você faz para mostrar você. O que você faz para mostrar você não toca o outro. Mas o que você faz e concebe no sentido de gerar para abençoar o outro, toca o outro. Está entendendo? E aqui fala que essa mulher peraí que virou a página aqui. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga a ela para que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta. Anota aí. Procura na sua Bíblia. Todas as vezes que Deus chama o nome de alguém por duas vezes, sempre tem a ver com um ambiente em que duas pessoas estão se relacionando. Samuel, Samuel. Abraão, Abraão. Ou estavam num monte, ou estavam Saulo, Saulo, num momento de encontro, relacionamento. E aqui ele fala: Marta, Marta. O que eu quero é relacionamento. Assim como muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, temos relacionamento. Não, você só fez. Você fez milagres, curou enfermos, mas eu nunca te conheci. Porque você fez para ser. Não fez porque tínhamos uma relação. Você fez para ser alguém. Você fez para afirmar quem você era e não revelar quem eu era. Estão entendendo? E ela fala: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e eu não vou tirar isso dela. E isso não será tirado. Muitas coisas que a modernidade está falando para a igreja que é real, não é. Por quê? Porque vai passar. Tudo que passa não existe. Está entendendo? Por isso que passarão o céu e a terra. Por quê? Porque ele está preparando um que vai ser para sempre. Essa vai passar, porque vai vir um novo céu, uma nova terra. Tudo que passa
é por um tempo. Logo não é o que é eterno. Tudo aquilo que permanece para sempre é o que ele fala e as relações. E nós valorizamos coisas que são temporárias, coisas que passam. E a modernidade está influenciando a igreja, valorizando coisas que fazem, coisas que, se importante é fazer, porque quando eu faço, eu encontro o sentido do que eu sou. Por quê? Porque o que eu faço me faz ter algo. Logo, o sentido do ser está naquilo que eu tenho. Estão entendendo? Faço para ser, porque faço para ter. Logo, o sentido do ser está no que eu tenho. Só que o que você tem vai passar. Não é real. Jesus diz, não junte dinheiro no que não existe, no que a traça come, no que acaba, mas pense no que é eterno. Pense no que é para sempre. Nós estamos vivendo crise de valores. Nós desumanizamos nosso olhar. Nós estamos vivendo um processo de resgate das dracmas perdidas, né? Um processo de resgate dos valores perdidos. E encontrar o valor daquilo que perdemos. E o que foi que perdemos? A primeira geração perdeu a relação com Deus. A segunda geração perdeu a relação com o próximo. Porque a primeira geração experimentou ser tirada do lugar da relação com Deus. A segunda geração, Deus perguntou, onde está seu irmão? Ele diz, por acaso eu sou responsável por ele? Nesse momento ele já tinha matado seu irmão. Estão entendendo? A primeira geração perdeu o lugar da relação com Deus. A segunda geração perdeu a relação com o próximo. E a partir dessa plataforma se desenvolveu o homem construindo cidades. Só que os homens que sempre foram um remanescente fiel foram homens que levantaram altares. Por quê? Porque altar é edificar o valor da relação com Deus antes de tudo. Porque o sacerdote, ele a partir da relação com Deus, intercede pelo outro. É manter vivo o sentido. Por quê? Deus nunca mandou o homem construir uma cidade, porque Ele está construindo uma. E a primeira coisa que Caim fez, o homem errante, o homem sem sentido, o homem sem Deus e sem próximo, foi construir uma cidade para si. Deus plantou um jardim na terra para construir uma relação na terra, enquanto ele constrói uma cidade no céu. O homem rompe a relação com Deus na terra. Presta atenção. Deus colocou um lugar de relação na terra, jardim, enquanto constrói uma cidade no céu. Estão entendendo? O homem rompe a relação com Deus do céu na terra para construir uma cidade para si. O homem rompe a relação com o jardim, com Deus do céu, para construir uma cidade na terra. Minha pergunta: você é um cultivador de relações ou um construtor de cidades? O homem estava no Egito, fazendo o quê? Construindo cidade. Deus fala, sai daí! Vai para onde? Para o deserto. Para quê? Se relacionar comigo. Você está gastando a sua vida, sua energia, seu dinheiro, no quê? Relações eternas ou cidades na terra que passarão junto com os homens que nelas estão? Torre de Babel, construindo um crescimento monumental. O que é crescimento monumental? São torres de ministérios personificados, em que aparece o homem
Nimrod foi o primeiro master coach da história. O coach dos coaches. Conseguiu transformar o princípio de unidade em uniformidade, de pluralidade em pluralismo, de totalidade em totalitarismo, de autoridade em autoritarismo. Conseguiu distorcer tudo que era de verdade em mentira. Como que eu sei que é mentira? Porque acabou. Só o que é verdade permanece para sempre, querido. Se coisas na sua vida acabaram, fica feliz porque ela não era de verdade. Estou entendendo? Porque nos últimos dias ele vai falar de um jeito que vai abalar céus e terra. Para quê? Para que aquilo que não é rua caia. E permaneça o quê? O que é inabalável. Porque o que é inabalável é o que está fundamentado sobre o que ele fala. Oh, saiu um glória a Deus aqui, aleluia. Obrigado, irmã. Ela está segurando ali, ó, faz uns 40 minutos esse glória a Deus ali. Estamos juntos? No meio dessa edificação terrena, Deus chama Abraão. Para quê? Para estabelecer uma família. Para de fazer coisa. Restabeleça relacionamento. Edifica uma casa. Cuida dos seus filhos. Se você fizer isso direito, você vai abençoar todas as famílias da terra. Porque tudo que você faz não tem a ver com coisas, mas tem a ver com gente. Sabe qual era o nome dele? Pai Exaltado. Por quê? Porque essa era a escola dele. Um monte de gente pensando só em si mesma. Arrogante e altivo. Porque quando você mexe com a verdade, você transforma o homem num ser altivo. Por isso que Paulo fala de fortalezas construídas sob sofisma e altivez. Porque o engano faz o homem passar a acreditar em si mesmo. Quando você mexe com a verdade, você mexe com amor. Verdade e amor. Verdade e amor. A igreja do primeiro século andava sobre o quê? Doutrina, oração e comunhão. Ou seja, preserva a verdade, preserva as relações. Relação com Deus, oração. Relação com o próximo, mesa, partir do pão. É isso, são pilares que trazem e guardam o sentido. Por isso que é cultivar e guardar. Por quê? Multiplica e guarda a essência. Qual é a essência e o sentido do ser? Amar a Deus e o próximo. Ele transformou 614 mandamentos em 2. Ame Deus e ame o próximo, porque contra isso não há condenação. Você quer ser religioso? Cuida do próximo. Que você vai trazer sentido à sua religião. Estou entendendo? Isso não é lindo? Como foi que o inferno conseguiu acabar com o tabernáculo de Davi? Afetando as relações. Está entendendo? Gerou abuso entre os irmãos, amargura entre as relações. Está entendendo como que algo começa a se desmoronar, se tornar, se desfragmentar? Estou entendendo qual é a mensagem profética de restauração dos últimos dias? A mensagem de João Batista? Converter o coração dos homens a Deus. Coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E não haverá mais maldição sobre a terra. Olha que lindo. Restaura as relações que Satanás não tem mais legalidade para gerar maldição. E nós estamos fazendo tantas coisas. E a minha pergunta é: qual é a efetividade disso? Qual é a efetividade de ser dono da razão? Se isso te separa do que Deus está fazendo e do outro. Enquanto for a minha verdade,
contra a sua verdade, Jesus não será de verdade em ninguém. Porque a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa para ser encarnada, vivida. O que é a encarnação da verdade? É fazer, viver o que penso. Porque se só penso, mas não vivo, não levo a sério o que penso. Então não é verdade. Encarnar é dar corpo ao que penso. Dar vida prática ao que penso. Por isso, o que fazemos não pode ser nem o princípio nem o fim. É só o meio. Por que faço? Porque tenho uma relação de amor com Deus. Para quê? Para estabelecer uma relação de amor com o próximo. Logo, se tudo é feito a partir do mandamento de amar a Deus e o próximo, o que fazemos tem relevância eterna. Estão entendendo? O que é um homem de obras eternas? É um homem que mesmo depois de morto o que ele fez continua falando. Por que os últimos dias serão como os dias de Noé? Por que as obras de Noé continuam vivas depois dele morto? Porque ele fez a partir do andar com Deus, a partir da relação com a sua família, a partir das relações fraternas. Ele fez por se relacionar com Deus e com o próximo. Estão entendendo? Não é lindo isso? Por que até hoje nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão? Porque Abraão não era um construtor de cidades, mas um cultivador de relações. Um pai. Tinha uma família. O que somos? Construtores, operários ou família? Cultivadores de relações, né? Por que Josué tem sinais mais messiânicos do que Moisés? Porque eu falo para minha filha que Moisés era como o Shrek do Antigo Testamento. Ele era bom de trabalho, mas era ruim de relacionamento. Não é? Ele tentou conciliar dois e matou um. Calmo! Pegou as tábuas escritas pelo dedo de Deus e quebrou! Tranquilo. Ele era gago ou ele era grosso? Já parou pra pensar nisso? Ele não conseguia se comunicar com o povo porque ele era grosso, ignorante, ou porque ele tinha um problema de gagueira? Eu acho que ele era um problema de temperamento. Estão entendendo? Mas ele era bom de trabalho, bom de enfrentamento, bom de cair para cima, mas era ruim de relacionamento. Estão entendendo? Qual a diferença entre ele e Josué? Quando Josué entra na terra, a primeira coisa que ele fala: eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque ele valoriza as relações, e não apenas ordens, não apenas coisas que precisam ser feitas, mas relações que precisam ser cultivadas. E ele leva a presença para dentro da terra prometida. Deus fala para Moisés: pode ir, te dou a chave, te dou um anjo, mas eu não vou. Estão entendendo? Por amor à relação com a presença de Deus, Moisés abriu mão do seu sonho ministerial para que a próxima geração, que era boa de relacionamento, pudesse entrar com a presença de Deus, a partir da relação com Deus e com o outro. Está entendendo? Por que Salomão construiu e não Davi? Porque Davi teve problemas com as suas relações. Nós somos bons de trabalho ou de relacionamento? Quer dizer que quem tem relacionamento não trabalha? Não. Quer dizer que quem prioriza relacionamento encontra sentido para o trabalho. Por quê? Porque Jesus, quando olha para os discípulos em João 15, ele diz assim: não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo vocês de amigos,
porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu faço vocês conhecerem. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso mudar a nossa relação, porque a nossa relação não pode mais estar baseada em medo e ignorância. O servo não sabe, quer dizer que ele faz, mas sem saber por que está fazendo. Ignorância. Mas se ele não sabe por que está fazendo, por que faz? Porque ele tem medo do que pode acontecer se ele não fizer. Por não saber do que pode acontecer se não fizer, ele faz sem saber por que fazer. Esse é o dilema do medo. Por que faz? Não sei. Mas por que continua fazendo? Porque eu tenho medo do que pode acontecer. E por não saber, continuo fazendo. Mas o que move você não é devoção. Não é a contemplação da beleza e admiração de Jesus. É medo. Você vê Jesus mais como um chefe, do qual você tem medo, do que um mestre, o qual você admira. Ele diz, eu chamo vocês agora de amigo. E quem leu Quatro Amores do C.S. Lewis, sabe que para ele, a amizade é filéu. Filéu é ombro a ombro, é chorar a causa, é amizade, é estar junto. Uau, que lindo isso, né? Eu amo vocês. Estamos construindo uma relação de confiança. E tudo que eu sei, vocês sabem. Logo, conhecimento é amor, amor é conhecimento. Conheço porque amo, amo porque conheço. Por isso que João fala, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Porque o amar é conhecer, e o conhecer é amar, é construir uma relação. Tudo que vamos fazer daqui para frente não tem a ver com resultado, mas tem a ver com a construção de um relacionamento que mesmo quando eu for, vai continuar vivo. Uau! Não é lindo? Muita gente ficou frustrada com Jesus, porque talvez Jesus fez menos coisas do que eles esperavam que Jesus fosse fazer. Não é? Mas Jesus veio para reconciliar. Ele não veio como um rei ainda para reinar. Ele veio como um cordeiro de Deus para reconciliar. O que é reconciliar? Restabelecer a relação como era antes. Você já teve uma desavença com alguém e depois reconciliou e voltou a ter amizade? Então, é isso que Jesus veio fazer, para que tenhamos paz com Deus. Pacificar a relação, reconciliar. E falou, se você está em busca de um ministério, não sabia qual, quando Paulo escreve aos Coríntios capítulo 5, logo depois que ele diz no versículo 17, que se estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Logo depois ele fala que agora ele nos estabeleceu como ministros da reconciliação. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus te deu um ministério. Reconciliar. Porque essa é a essência do universo. Tudo no universo foi criado para ter uma unidade indivisível a partir de uma diversidade e por meio de relacionamento complementar encontrar o seu sentido no ser um. Por isso que somos membros de um corpo, pedras de uma casa, filhos da família. Estão entendendo? A nossa identidade se descobre na relação com Deus e na relação com o outro. Qual é o meu conselho? O primeiro chamado é o chamado à existência. E o sentido de existir está no relacionamento com Deus e no relacionamento com o outro. Estamos juntos? Sim ou não? Qual é o segundo momento do chamado? O segundo momento do chamado é quando Deus diz, Adão, onde está? É o quê? É o chamado de volta à relação anterior. Não é lindo isso? Para encerrar, Isaías 43, ele vai dizer,
Jacó, eu criei Jacó e eu formei Israel. Não temas. Repita comigo, não temas. Eu te remi. Te chamei pelo nome. Tu és meu. Então, o primeiro momento dos 4. Por que eu gosto do número 4? Porque o número 4 fala do que é universal. O chamado de Deus é algo muito abrangente. 4 cantos da terra, 4 pontos cardeais, 4 elementos, 4 estações, 4 evangelhos. Estão entendendo? A visão de Deus é universal. E existe um chamado abrangente que tem 4 momentos. O primeiro momento é o chamado à existência. E o sentido é a relação. Quando o homem quebra o relacionamento, Deus vem em busca do homem, chamando o homem de volta à relação. Uau! Qual é o teu chamado? O meu chamado é Deus. Qual é o sentido do chamado de Jesus? Jesus. Não é? Que Deus nos salve da tirania do ativismo, de sermos refém do significado nas coisas que fazemos. Não é? Simplifique. Humanize. Nós vivemos dias em que precisamos de ter mais fé para não fazer coisas do que para fazer coisas. Não é? Que Deus nos dê graça. Não tenha medo. Repita comigo, só sente medo quem se sente só. Sabe por que nós podemos dizer, eis-me aqui? Porque Deus está aqui, velho. O que me deixa mais impactado é que Deus nunca mudou com um homem. Eu não sei como o homem tem coragem de dizer que se Deus é bom, por que há maldade? Quem é mau? Quando o homem amou mais as coisas do que o Criador das coisas, quando o homem tomou a herança do pai sem que o pai lhe tivesse dado, tomar a herança do pai sem que o pai lhe dê, sabe o que significa? Sabe o que significa? Você morreu para mim. Eu não preciso dessa relação com você. Mesmo assim, Deus veio. E Deus não veio de mãos vazias. Deus veio com algo para cobrir o pecado do homem. Estão entendendo? Quando o homem quis matar o próximo, Deus veio. Deus sempre vem, porque Deus sempre está. E só sente medo quem já não consegue mais ver Deus em nada. Estamos juntos? Não tenha mais medo. Porque o amor lança fora todo. Que Deus encha o nosso coração de amor de novo. Amor por Deus e amor pelo próximo. Jesus não veio apenas para se colocar entre eu e Deus. Jesus veio também para se colocar entre eu e você. Não é? Por isso que ele fala, que mérito você tem de você amar as pessoas que te fazem bem? Porque isso não é amor, isso se chama afeição natural. É o que sobrou da graça comum, da imagem de Deus no homem. Porque eu não preciso do amor de Deus para amar quem me ama. O amor de Jesus só opera quando eu consigo amar incondicionalmente, na mesma medida com que fui amado. Se eu não preciso de Jesus para amar você, não existe amor de Deus na nossa relação. É um amor que eu chamo de amor de happy hour. Eu gosto de estar com você porque você faz bem para mim, mas eu não tenho nenhum compromisso em dar algo de mim para você. Precisamos que Jesus reconcilie, entre como mediador das nossas relações. Lance fora o medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se esconda de Deus, não se esconda do próximo.
Que Deus faça com que esse lugar seja um lugar de cultivo das relações. Estava ouvindo um pouquinho a história de vocês. E é um testemunho de que vocês não precisaram fazer nada para ter tudo isso daqui. Não é? Sabe o que ele estava dizendo? Não se preocupe com as coisas. Só cultive o ambiente. Cultiva os relacionamentos que eu vou fazer as coisas. Cultive, eu faço crescer. Não é? Porque um planta, outro colhe. Mas quem faz crescer? É Deus. Pare de fazer coisas para crescer. Não se preocupe com isso. Cultive as relações que Ele vai fazer crescer. Porque se nós cultivamos as relações, vamos dar conta do crescimento que Ele vai dar. Porque se eu faço crescer, não investir nas relações para sustentar o crescimento, logo o crescimento não é sustentável. Acabou, porque não é real. É inchaço, não é crescimento. É monumental e não é algo que se expande. Estão entendendo? Porque vocês podem crescer para lugares que vocês nem conseguem ver. Porque não é um crescimento monumental. Porque o crescimento que Deus pode dar através de vocês não cabe nesse prédio e nem num prédio maior. Mas é um crescimento que pode tocar lugares, casas, famílias, escolas, instituições, nações, tribos. Estamos juntos? Isso tem a ver com outros momentos do chamado que nós vamos falar amanhã de manhã. Eu queria falar só sobre esses dois primeiros. O primeiro momento do chamado é quando Ele chama a existência. O sentido da existência está nas relações. O homem se separa na relação. Ele chama o homem de novo. Primeiro Ele chama para existir. E o sentido do existir está no se relacionar. Ele quebra a relação. Jesus vem, restabelece a relação. Eu te remi, te chamei pelo nome. Tu és meu. Somos um de novo. Isso é mais importante. Isso é o mais importante. Isso faz sentido? Sim ou não? Feche os seus olhos. Espírito de vida e luz, Espírito da verdade, seja ministrador em nossos corações. Ministro da reconciliação, restabelece, Senhor. Uma casa sacerdotal nada mais é do que uma casa de família. Ministros sacerdotais são aqueles que não possuem coisa alguma. Por isso que a herança do sacerdote é o Senhor. E a herança do Senhor são os filhos. Bem algum possuo senão a ti. O bem mais precioso que nós temos é você, Deus. E a partir da nossa relação, nós vemos a importância do outro. A pós-modernidade está tirando duas coisas dessa geração: Deus e o próximo. Eu peço para que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para sermos ministros da reconciliação. E fazer com que o homem se reencontre com o Senhor. E se reencontre com o próximo. Para que a terra não seja mais ferida. Para que não haja mais juízo, para que não haja mais quebras, para que já não haja mais abismos e maldições. Batiza-nos com o seu amor. Batiza-nos com o seu amor. Batiza-nos com